Fala aí galera, beleza? Você já teve aquela situação que você deixou de formular uma frase porque você não conseguiu falar uma palavra? Você que fala inglês, sabe, estudou, aprendeu toda a gramática, mas você chegou naquele momento que você travou. A situação foi mais complicada do que você aprendeu? Então você está precisando de um inglês situacional. Isso. Tá interessado em saber um pouquinho mais sobre isso? Então acompanha a gente nesse vídeo, nesse bate-papo com... Destravando a sua língua. Isso, com o professor Hudson e a teacher Lily. Bora! Nossa, sensacional. Mas me explica só um pouquinho mais, um pouquinho, só para me entender o que seria essa inteligência múltipla, né? Porque, eu achei que foi uma coisa bem interessante ele conseguir aprender de uma forma diferente, aplicando coisas que ele ama na vida, e é algo que a gente vem conversando no Papo Reto, eu e o Marião, e dá um insight que, assim, hoje em dia, se a gente não faz o que a gente ama, é muito difícil a gente aprender ou masterizar aquilo. E aí, então, assim, me explica só um pouquinho, entender um pouquinho que essa inteligência múltipla, como que foi isso você aprender dessa forma aí? Para mim entender, é uma curiosidade minha mesmo. Sim. O que é essa inteligência, a inteligência múltipla? Eu vou só iniciar o papo em relação a isso. Né? A Liliana ela tem um pouco mais de domínio porque, afinal de contas, foi a defesa dela, né? O TCC dela é sobre isso. Mas por que eu consigo sentir que isso funciona de verdade? Né? Porque foi como eu aprendi. Né? Eu criei a dor em mim mesmo e eu mesmo acabei me ensinando. Eu vou explicar, parece complicado. Mas na nossa época, né, eu sou de 1985, e a gente gostava muito de jogar videogame. E tinha alguns jogos que eles só vinham em inglês. Sabendo disso, eu ia lá, comprava um joguinho, eu queria jogar um jogo, por exemplo, tinha um jogo muito bacana chamado Resident Evil. Pouca gente conhece, né? E aí o Resident Evil, totalmente em inglês, só que tinha uma imersão fantástica, uma história maravilhosa, assim, acontecendo, e eu não entendendo nada, né? Uma criança infeliz, sem saber da história que estava ocorrendo. O que aconteceu? O meu cérebro, ele falou assim, cara, tu precisa aprender o que os caras estão falando. E aí eu fui atrás, sempre gostei muito de rock and roll, né? Também uma outra grande coisa que eu, graças a Deus, eu tenho um tio aí meu, grande tio Marcos, que foi lá e falou assim, ó, cara, isso aqui é o Iron Maiden, esse aqui é o Metallica, escuta aí que você vai gostar mais do que o Zeca Pagodinho que seu irmão escuta. Eu falei, pô, gostei. Né? E isso tudo foi trazendo aí, cara, curiosidade, aí você vai, o seu cérebro ele acaba se acostumando com esse tipo de informação porque você tem gosto, entendeu? Por exemplo, diferente da matemática, por exemplo, né? Eu não entendia nada de matemática e não gosto de matemática, então não vou aprender matemática. É uma coisa que realmente eu vou ter que me esforçar muito para isso. Já o inglês, eu não tinha esforço nenhum para aprender. Por quê? Porque simplesmente eu adorava. Eu aprendi que era realmente algo que eu amava. Mas para explicar um pouquinho mais, mas para explicar direitinho o que é as inteligências múltiplas, da onde que veio, quem que é o cara que inventou essa parada, aí a Liliana tem que falar com toda a... Vamos lá. Bom, TCC, né? Foi o TCC, foi isso, né? Vamos lá, vamos falar da tese um pouquinho, né? O pessoal saber. Se quiser até pesquisar, enfim, um psicólogo, né, norte-americano chamado Howard Gardner. Ele era, psicólogo, né, já falei, então ele observava ali o aprendizado, né, o desenvolvimento cognitivo de alguns alunos na época e tudo mais. E aí, olha só que coisa maluca, né? Eles estavam lá, vamos supor, fazendo uns testes de lógica, aqueles testes de QI. E aí, se a pessoa não passasse naquele teste de QI, naquele dia, naquela hora, eles eram separados e ficavam ali naquele canto ali dos não inteligentes. Era uma coisa louca. E aí ele passou a observar isso como psicólogo e falou, epa, tem coisa errada, não é possível que tudo isso de gente não entenda, né? Como é que pode isso? Eles não são inteligentes? O que tá vendo? E aí ele começou a estudar, né? E desenvolvimento cognitivo de cada um, a concentração, entre outras coisas. E aí ele passou a perceber que cada um tinha um jeito de aprender e tinha uma coisa que chamava mais atenção, que gostava mais de fazer e tudo mais, né? Então ele passou a definir as inteligências depois de muitos estudos, né? Então hoje, se eu não me engano, ele já está na 8ª inteligência, mas enfim,
eram inteligências, por exemplo, matemáticas, interpessoais, musicais. Então, vamos supor, é o caso dele, gostava muito de música, né? Então, ele tem essa inteligência um pouco mais aguçada. Ah, isso quer dizer que ele não vai saber matemática? Não, ele vai saber, mas ele vai gostar muito mais de aprender uma coisa através da música, né? Diferente de mim, no caso, eu sempre gostei muito da matemática. Então, assim, quando eu preciso explicar inglês, assim, para alguém e tem aula de maths, né? Mathematics, nossa, eu adoro. Porque eu gosto muito de números. Então, aquilo já me instiga. Eu gosto de ler livros, né, de consultoria financeira em inglês. Eu sigo páginas de finanças em inglês. Então, isso me ajuda. Então, quer dizer, eu estou aprendendo a língua como se fosse como um segundo ponto, porque, na verdade, eu estou interessada naquele tópico, né? Como ele estava interessado em jogar o videogame, em entender o que estava rolando na música, mas aí, automaticamente, inconscientemente, ele estava aprendendo a língua, ele estava aprendendo o inglês, né? Então, é muito interessante, numa próxima live, eu posso trazer mais coisas das inteligências múltiplas para vocês, enfim, quem se interessar, a gente vai ensinando aí, vai trazendo essa teoria que é muito bacana e ajuda muito para destravar a língua. Demais, muito bacana, porque um vai aprender videogame, o outro vai aprender a ganhar dinheiro, o outro vai aprender a cantar. E quantas músicas eu cantei sem saber o que eu tava falando? Vixe, era aqui, ó, felizão. Eu falei, nossa, como é que eu cantava essa música, cara? Você é louco. Eu fui descobrir muitas músicas, Hudson, quando eu cheguei na Austrália. Eu fui, tipo, pô, agora eu tô entendendo exatamente o que esse cara tá falando aqui. Cara, que porcaria isso. Tem like, tipo, na página desse cantor, entendeu? Tipo assim. E eu fui falar, eu cantei a vida inteira ali curtindo, né? Pô, é sensacional isso. Você tem o poder de entender, mas assim, entender não só as letras, mas entender o conceito é sensacional. É absurdo. Então é muito bom, cara. É muito bom isso. E é legal isso daí que você comentou, que você utilizar de uma outra paixão, de algo que você gosta de fazer e você é obrigado meio que a aprender algo, mas aquilo ali não se torna prazeroso também, porque você está aplicando o que você mais gosta e você só está superando uma dificuldade dentro daquela coisa que você mais gosta, e essa dificuldade era o inglês. Então, assim, ele foi obrigado a aprender o inglês e foi evoluindo e tal. E é legal, é interessante se encontrar algo que você ama que possa aplicar um pouquinho em inglês nessa área, não é? Sim, com certeza. E um dos erros que acontecem aí dentro das famílias é exatamente sobre esse tema. Por quê? Eu atuei também com aulas de reforço escolar, para você entender. Verdade. E o reforço escolar é uma coisa magnífica, porque você aprende também quais são os problemas até da sociedade, né, cara? Porque o que acontece? Se o pai de uma criança que está com dificuldade de matemática, mas que se sai muito bem, por exemplo, na aula de filosofia, qual que é a aula de reforço escolar que esse pai vai contratar? Ele acaba contratando reforço de matemática e não entende que ele é ruim de matemática, ele não é bom de matemática, ele é bom de filosofia. Você deveria estar contratando um professor de filosofia para ele ser excelente em filosofia e deixa a matemática para lá. Óbvio, gente, guardadas as devidas proporções, né? Mas foca no que ele é excelente, foca no que ele é muito bom. Ou, de repente, ensinar a matemática, mas com alguns temas da filosofia, né? Que é o que a gente faz no inglês. Essa que é a grande chave. Em inglês, vamos dizer assim, né? Exatamente. Sim. Então, por exemplo, cara, hoje em dia, eu pego alunos que têm algum tipo de dificuldade com matemática e eu ensino matemática em inglês. Alguém que tem aí um problema em relação à interpretação de texto, eu faço uma interpretação de texto de um livro que ele ama em inglês. Então, tudo isso a gente vai envolvendo as questões mais próximas da pessoa e aí desenvolve o inglês para ele. Sim. Então, ele vai, em vez de você falar aqueles a mais, plus, less, você vai colocando umas palavrinhas ali para ele no inglês, dentro da matemática, e o cara vai já absorvendo por aquela osmose todo dia, falando... que eu acho que acontece com a gente aqui, porque é uma osmose você tá aprendendo aqui fora. Porque o que vai acontecer? Toda hora eu tô escutando aquele cara que eu passo na frente dele do mercado, o cara fala hello pra mim todo dia. Depois de um tempo, minha cabeça já tá falando hello pra ele, em vez de pensar... Mas tudo bem.
Mas a osmose, cara, falando é o seguinte, que tá vendo, já me perdi, mas é difícil isso, voltar no assunto. Mas não, vem mesmo sem você perceber, né? E ele fala bom dia pra mim, e daqui a pouco eu tô falando bom dia. Mas eu não tô pensando no bom dia, vou traduzir, bom dia se fala hello, ok, hello. Não, eu chego, hello. Eu falo. Exatamente. E ele vai falar comigo, hello. Passei um passo, né? Agora depois o how are you? Aí vem aí já era complicado. Por exemplo, no meu caso, né? Já vi um how are you e o complemento da conversa, aí você se perde. Mas aquele lá, passo eu já tinha levado. O hello eu já falava. Ele era do hello. Entendeu? Exatamente. Não, isso aí é quase inconsciente da questão. Oi, mate. O cara já passou ali atrás e já falou com a gente. Mentira, nem viu. Mas o que acontece é o que eu sempre digo em relação, por exemplo, à pessoa que nasceu. Então ela nasce com HD livre, né? O hard drive dela ali não tem nenhum tipo de língua. Zero. E aí o bebezinho tá lá no colinho do papai e da mamãe, e o papai e da mamãe tá falando mandarim. Só fala mandarim. Entendeu? Fora pode falar o que quiser, mas dentro de casa só fala o mandarim. A criança, mas em mandarim. Então ele vai entender o quê? Mandarim. E a primeira palavra dela vai ser essa. Se for falando somente em português, a criança fala português. Você não se lembra quando foi a primeira palavra que você disse. Mas a primeira palavra que você disse, querida pessoa que nasceu no Brasil, muito provavelmente foi em português. Sem querer, você falou, você não pensou, você copiou o seu pai e sua mãe. A partir do momento que aí, né, você cresce, você é uma criança, você aprende a falar e tudo mais, o seu idioma, ele acaba, no seu idioma nativo, ele fica realmente instalado lá no seu hard drive. A partir de agora, para entrar um novo idioma, é mais complicado. Você precisa abrir um espaço dentro da sua cabeça e colocar de uma maneira não automática. É aí que muitas escolas de inglês, né, estendem aí anos de curso. Por quê? Porque quer automatizar, quer deixar robotizado. E a Livremente, por exemplo, não trabalha desse jeito. A Livremente, ela trabalha de uma maneira mais livre, colocando o seu dia a dia, ensinando com o que você trabalha, com o que você estuda, com o esporte que você gosta, com o assunto que você domina. Aí sim. Que coisa mais gostosa do que fazer, do que conversar do que você gosta? Cara, é o que a gente tá fazendo aqui. Okay. Daqui a pouco a gente começa a falar inglês com a teacher aqui, aí complica, mas vamos começar. Né? Mas você falou um ponto extremamente, assim, que é algo que eu acredito muito. A questão de o nosso cérebro, ele tem uma, assim, ele chega uma hora que ele meio que lota. E a gente tem que começar a dar prioridade no que a gente está pensando, no que a gente está aprendendo e o que tá. E se a gente não coloca algo que já dá um prazer por si só, na hora que a gente está falando inglês, é complicado você ficar aprendendo. Eu lembro até na escola, você começa a aprender um monte de coisa chata, você não quer ficar falando disso na rua, você não vai ficar gravando, nem nada. Exatamente. Se eu tô num jogo de videogame, por exemplo, que o pessoal fala inglês, eu quero saber o que está acontecendo. Então, assim, é muito legal isso, interessante essa parte que você pôs assim pra mim, que é uma coisa que eu acredito muito também. Fala pessoal do Papo Reto Austrália, muito obrigado por você assistir o vídeo até agora. Muito obrigado para quem viu esse conteúdo. Isso, e se você quiser saber um pouco mais desse bate-papo, mais a fundo, de outras dicas que esse casal maravilhoso nos deram, não perde o programa agora que está iniciando, o Destrava-Língua, que vai ajudar para você que tem essa dificuldade, às vezes não quer falar, tem vergonha, vai fazer uma entrevista de inglês e não sabe o que vai falar na entrevista. A gente vai ajudar você a destravar isso com o Destrava-Língua. Vai estar ali na semana, já toda semana, assunto bacana. Tem dúvida? Manda para onde? Galera. Manda para nós, lá no Facebook Papo Reto Austrália, Instagram Papo Reto Austrália, YouTube, aonde for, só mandar lá no comentário. Tá com dúvida de inglês? Manda que a gente criou esse bloco para sanar essas dúvidas. Destravar essa sua mente que tá te dando pregando uma peça no inglês. É isso aí, galera. Siga a gente em todas as redes. Muito obrigado. Abraço.